gente tem no Antigo Testamento a história de uma mulher, nós não sabemos o nome dela, mas que tinha diante dela a escolha também de agir influenciada por um futuro que Deus estava proporcionando para ela, mas ela escolhe de maneira equivocada. Eu estou falando da mulher de Ló. Todo mundo já, pelo menos, ouviu falar dessa história. Ló é sobrinho de Abraão, morava em Sodoma e Gomorra com a sua família. E pela imoralidade generalizada que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, Deus resolve destruir aquelas duas cidades. Se você lê o texto bíblico, gente, a atrocidade, a imoralidade era tão grande em Sodoma e Gomorra, que quando os anjos chegam para salvar Ló, os homens da cidade avançam para querer ter relação sexual com os anjos. A coisa lá era feia mesmo. E Ló recebe a visita desses anjos justamente para preservar a família dele. Como quem diz o seguinte: Ló, a coisa aqui vai ficar feia, mas eu tenho para você e para sua família, para sua esposa, para suas filhas, algo melhor. Eu quero dizer para você que Deus tem algo melhor para você. E olha o que o texto bíblico diz, Gênesis 19, 17. Havendo-o levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Não olhes para trás. Não busque influência e referencial no passado. Não foque naquilo que aconteceu. Não preste atenção mais no lugar de onde eu estou tirando você. Não olhe para trás. Nem pare em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Eu quero dizer para você que existe um monte, existe um lugar mais alto que Deus quer te levar. Mas para que você experimente esse lugar mais alto, em todos os níveis, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida econômica, profissional, nos seus sonhos, Deus tem um lugar mais alto. Mas para que você experimente desse monte, desse lugar mais alto, é necessário que você tome uma atitude. Não olhe para trás. Você se lembra daquelas bolachonas, né, dos LPs, quando eles enroscavam? E o disco não andava. O disco não ia. E muita gente é como essa vitrola enroscada, sempre prestando atenção naquilo que aconteceu. E isso impede a vida da pessoa de avançar, de ir em frente, de experimentar coisas novas que estão por vir. E é interessante que às vezes se fala de coisas que aconteceram e você diz: nossa, isso foi semana passada. E você diz: não, foi em 93. Meu Deus do céu. Mas é tão vívido na mente, porque toda a atenção está naquilo que passou. Os anjos disseram para Ló e para sua família: não olhe para trás. Olha o que Gênesis 19, 26 vai nos mostrar. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e ficou paralisada. Curiosamente, milhares e milhares de anos depois, Jesus, numa de suas pregações,
vai dizer o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus nunca mandou seus discípulos se lembrarem de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele nunca falou para a gente se lembrar de Abraão, o pai da fé. Ele nunca falou para a gente se lembrar de Jacó, aquele que deu o nome à nação de Israel depois. Ele nunca falou para a gente se lembrar de Abel, primeiro mártir da... Não, mas ele disse: se lembrem da mulher de Ló. Nunca se esqueçam do exemplo negativo dessa mulher. E o exemplo negativo dessa mulher é o seguinte: o passado te paralisa. O passado te priva de experimentar coisas melhores, maiores, que estão por vir. Existem inúmeras pessoas a quem Deus deseja dar um relacionamento feliz, um casamento, felicidade, mas a falta de perdão no relacionamento passado tem te privado de experimentar isso. Para cada relação que você vai, para cada namoro que você vai, para cada novo relacionamento que surge diante de você, você leva toda essa carga de uma traição que você sofreu lá atrás. E agora o novo namorado já é um traidor em potencial. O cara não fez nada, o cara chegou, mas você já olha com desconfiança. E daí já começa o sufocamento. Já começa toda a vigilância, onde é que você está? E isso vice-versa, né, gente? Pode ser também de uma mulher para um homem, como de um homem para uma mulher. Você não conseguiu virar a chave. É por isso que Jesus disse o seguinte: quando você for numa cidade pregar e a cidade não te aceitar e você precisar ir para a próxima, sabe o que você faz antes de sair dessa cidade? O que é que ele falou? Sacode a poeira. Sacode a poeira da sandália e parte para a próxima cidade. O que ele está nos ensinando no campo das relações é que a gente não pode levar a poeira do relacionamento passado, a poeira da rejeição que a gente sofreu, para a próxima relação. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir experimentar felicidade. Felicidade. Moisés, desde criança, nasceu já com o signo de ser o libertador. E a primeira atitude ministerial dele para libertar o povo de Israel foi o quê? Matar um cara, matar um egípcio. Ele fracassou na sua missão. E quando 40 anos depois, o Senhor aparece para ele na sarça, o chamando, todo aquele resquício está dentro de Moisés. Você vai ver que ele já é um senhor de 80 anos, gaguinho. Você sabe que a gagueira tem um fundo emocional comprovado. Moisés é um cara todo mal resolvido. Ele é judeu, mas é criado como um egípcio. Ele é um cara todo travado, todo complexado, todo... E o Senhor aparece para ele, mostrando para ele um futuro. Moisés, tem coisa boa pela frente, mas ele está preso no passado. Se você quiser passar um pouco de raiva, leia Êxodo 3 e 4. Raiva com Moisés. Agora, tente ler toda a fala dele com gagueira ainda. Se você ler normal, você já fica com vontade de pegar Moisés e dar uma chacoalhada. E posso dizer uma coisa? Eu e você somos iguaizinhos, Moisés. Deus o tempo todo está apontando para um futuro para a gente está... Mas eu tentei da outra vez e não deu certo. Mas eu creio que existem empresas que já deveriam ter sido abertas aqui. Franquias, grandes negócios, livros escritos, CDs gravados, mas um trauma, uma tentativa frustrada está te privando. E Deus hoje está dizendo para você: você vai continuar
se comportando, você vai continuar agindo debaixo de uma influência negativa do passado, ou você vai começar a ser influenciado por aquilo que eu tenho preparado para você? Já começa a agir já debaixo dessa influência. Você vai ler o livro de Ruth. Eu vou te dar uma lição de casa aí hoje, tá bom? Você lê o livro de Ruth. É uma liçãozinha de casa. 4 capítulos. Você lê assim, 10 minutinhos. Hoje, antes de dormir. Ruth, 1, 2, 3 e 4. É uma história linda, de drama, de perda, de recuperação de algumas mulheres. E como elas lidam com as perdas de forma diferente. Tem Noemi, que é a sogra de Ruth, Ruth e Orfa. Bom, Noemi e Ruth. Noemi perdeu o marido, Ruth também perdeu o marido. Mas é curioso como as duas lidam com o mesmo problema de forma diferente. Noemi, inclusive, diz que agora o nome dela mudou. Noemi falou o seguinte: a partir de agora não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga, amarga. Ela diz, por causa do que aconteceu comigo, e ela viveu nessa ladainha o tempo inteiro. Ruth também ficou viúva. Ruth também sofreu a perda do marido num tempo, gente, onde não tinha apoio governamental, não tinha uma pensão, não tinha nada. A viúva ia viver da compaixão dos outros. Mas sabe o que Ruth faz? Ruth olha para frente. Olha para frente e diz: a situação aconteceu, é difícil, mas o que eu posso fazer para sair dessa? Ela vai para uma roça lá e começa a trabalhar e começa a pegar a espiga que cai, um trabalho assim de mendigo mesmo, mas alguma coisa eu preciso fazer. Sentada aqui chorando minha dor, eu não vou ficar mais, eu não vou ficar enroscada nessa vitrola não, eu vou olhar para frente. Bom, resultado, vou dar o spoiler da lição de casa aqui que eu vou te dar. Ela se casa com o dono daquela roça toda lá, Boaz, um cara trilhardário, se torna uma mulher riquíssima, entra na genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Resolveu ser influenciada pelo futuro e não pelo passado. E eu pergunto para você, vale a pena ou não? Vale a pena olhar para frente ou ficar preso à dor, à angústia? Tem gente que está se culpando de um pecado que cometeu há 10, 15 anos, há 8 anos. Você ainda fica, toda oração que você vai fazer, você fica: Deus me perdoa daquilo que eu fiz. Deus nem sabe do que você está falando ainda. Ele já te perdoou. Você já pediu perdão? Você já se arrependeu? Os seus pecados estão no mar do esquecimento. Mas você fica com essa ladainha achando que viver debaixo de condenação está agradando ao Senhor. E Ele hoje te diz: vira a página que eu tenho coisa nova para você à sua frente. Não é o que te acontece que é importante, mas como você lida com aquilo que te acontece. Em Lucas capítulo 5, versos 4 e 5, é o texto da pesca maravilhosa. E o texto diz assim: quando terminou de falar, disse a Simão, aqui é Jesus falando com Simão, que é Pedro: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Jesus encontrou Pedro na beira do mar da Galileia, lavando as suas redes, consertando as redes, depois de uma noite toda
de fracasso profissional. Jesus diz: volte para o mar e lance as redes. Tente de novo. Olhe para frente. Tem coisa nova chegando. Tem algo novo por vir. Simão respondeu. Pedro aqui precisava tomar uma atitude agora. O que é que eu vou fazer? Vou olhar para a noite de fracasso que eu tive. E lembre-se, gente, eu gosto sempre de citar, não era pesca esportiva não, viu? É pesca de gente que reúne 10, 12 amigos, vai para o Pantanal, fica jogando truco e pescando. Não, aqui é o pão das crianças. Está valendo o pão na mesa. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Já sentiu assim ou não? Eu fiz tudo e o resultado foi nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Existe uma outra versão que diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu quero dizer para você que hoje a palavra foi liberada sobre você.